Olá, pessoal, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos seguir aqui com nosso webinar de hoje, né? Pontualmente, aí atrasamos 2 minutinhos. Eu sou a Renata, da coordenação de cursos do GANEP Educação e de coordenação de marketing também. Estarei com vocês hoje, né? Permanecendo aí com o tema Descomplicando a Terapia Nutricional. Hoje nós vamos falar como prescrever a dieta no paciente crítico, né? Ou seja, com drogas vasoativas e sedação, o que a gente deve fazer nessa situação. Esse tema é uma das iniciativas para todos os interessados em terapia nutricional, realizada aqui pelo GANEP Educação. O GANEP Educação é a escola de cursos do GANEP, do Grupo GANEP, se foca no desenvolvimento de conteúdos educacionais e técnicas de ensino ligadas a diversas práticas da nutrição clínica e terapia nutricional. Somos uma escola de nutrição clínica e humanizada. Nosso objetivo é trazer os melhores cursos com base em temas-chave, tendências e formatos inovadores para que profissionais da saúde ligados à nutrição possam se manter sempre atualizados e competitivos no mercado de trabalho. Em maio de 2022, lançamos a série Descomplicando a Terapia Nutricional, e nós tivemos a primeira falando de bomba de infusão, né, o sistema aberto em bomba de infusão, depois o método gravitacional intermitente. A gente teve esses dois, né, sistema fechado e sistema aberto, na verdade. E aí, para quem não conseguiu assistir, né, esses dois primeiros, a gente deixa aqui um QR Code para vocês, que vocês vão ter acesso a essa série no YouTube, né? E depois a de hoje também estará lá para vocês. E hoje a gente vai falar, então, de terapia intensiva, né? Continuando essa série. Temas como esses são detalhados em nosso curso de especialização de terapia nutricional em cuidados intensivos. Temos uma turma que vai iniciar agora, esse mês, dia 28 de setembro. Esse curso ele visa atender às necessidades de profissionais que buscam aprofundar seus conhecimentos em terapia nutricional focada no paciente crítico, por meio de aulas, discussão de casos clínicos e atividades. Confira a seguir o que alguns de nossos alunos dizem sobre esse curso. Então, que os professores têm um ótimo domínio do assunto, tornando a aula muito bem explicativa e esclarecedora. A equipe profissional é altamente gabaritada aos assuntos propostos e que usará o conteúdo no dia a dia, que o curso é excelente. Então, é um curso bem voltado para a prática. Então, como eu comentei no início, hoje a gente vai estar aqui para falar sobre a terapia nutricional enteral em UTI. E para falar sobre esse tema, que gera tanta dúvida no dia a dia do nutricionista, temos a honra de ter novamente conosco a nutricionista e especialista no assunto, Ana Carolina Vicedomini, que é nutricionista, que é mestranda em sarcopenia pela Faculdade de Medicina da USP, que é especialista em terapia nutricional enteral e parenteral pela Braskem, tem especialização em terapia nutricional e nutrição clínica e também em terapia nutricional em cuidados intensivos aqui pelo GANEP e é coordenadora de inovação e novos negócios aqui do GANEP Educação e do NutriTotal. Quero lembrá-los que todos que permanecerem conosco durante esse webinar receberão um certificado por e-mail em até 30 dias da data de hoje. Para receberem, pedimos que vocês façam a solicitação pelo link que vai estar disponível aqui no chat, né, que acabou de ser colocado aqui para vocês pela Letícia. Então, durante a aula, vocês podem enviar suas perguntas através do chat localizado no seu vídeo. Para iniciar, passo a palavra, então, para a Carol, para se apresentar e já iniciar no tema da aula de hoje. Muito obrigada, Carol, pela sua presença. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada aí, Rê, pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. Vou compartilhar aqui minha tela, né? Já consegue ver? Perfeito. Então, vou dar início, né, ao que me foi solicitado para discutir com vocês hoje, que é como a gente prescreve a terapia nutricional enteral no paciente crítico. Bom, só não está compartilhado, viu, Carol? Está aberta, mas sem compartilhar. Em tela inteira. Deixa eu verificar, então, voltar aqui, que eu acho que o meu compartilhamento talvez não tenha dado certo. Vamos lá. E agora?
Agora sim, agora tá ok. Obrigada. Eu que agradeço, então vamos lá. Bom, esse aqui é o meu currículo, né? Então, eu sou nutricionista, a Ria já fez uma breve apresentação. Para quem tiver mais curiosidade sobre a minha trajetória, vou deixar também um QR Code que joga lá no LinkedIn, onde tem aí algumas postagens e um pouco mais sobre a minha trajetória até aqui, né? Bom, para que a gente possa começar, então, vamos falar hoje sobre calcular a dieta no paciente crítico. Essa discussão, ela se dará através de um caso clínico. Então, o caso clínico que eu vou apresentar e discutir com vocês hoje é de um senhor de 80 anos que foi levado à UTI em intubação orotraqueal, mais ventilação mecânica, posteriormente, né, a uma cirurgia de retossigmoidectomia e de antecedentes pessoais, esse idoso, né, esse indivíduo, ele possuía hipertensão, diabetes e, de forma tardia, passou há muitos anos por uma revascularização do miocárdio, então também um paciente cardíaco. Bom, o que foi feito, então, de conduta médica no momento da internação deste paciente nesse pós-operatório? O paciente, apesar, né, da condição clínica, estava estável hemodinamicamente, mas estava utilizando droga vasoativa. Então, nora de 0,3 microgramas por quilograma por minuto, mais um sedativo, né? O paciente, então, estava com propofol e estava em jejum há uma semana, devido, né, a um processo de reintubação que ele sofreu e também um choque. Ao avaliar o paciente, a equipe médica coloca, né, na avaliação clínica e na discussão com a equipe que o paciente apresentava abdômen flácido, mas edema de membros, né, tanto inferiores quanto superiores. Bom, feito isso, então, da parte nutricional. A gente vai discutir um pouco, mas é importante contextualizar também o que é o doente crítico. Então, a gente sabe que o paciente crítico, devido a uma condição, né, que vai o levar a um estresse catabólico e vai desencadear também uma resposta inflamatória sistêmica que pode levar a diversas complicações. Essas complicações vão fazer com que esse indivíduo fique exposto a maior morbidade infecciosa, disfunção de múltiplos órgãos, hospitalização prolongada e até a morte. Bom, entendendo isso, então, passei uma a mais. A gente fez a triagem nutricional nesse paciente. Então, sabendo da condição clínica, a triagem nutricional aplicada foi a NRS 2002, onde foi evidenciado um risco nutricional. O paciente apresentava o IMC de eutrofia para a idade, mas era um risco nutricional devido à sua condição clínica e também devido ao processo de baixa ingestão ou nenhuma na última semana. Então, o paciente pontuou com risco nutricional. O próximo passo foi realizar a avaliação nutricional desse indivíduo. Então, na avaliação nutricional, a gente sabe, né, que dentro de um ambiente de UTI é bastante complexo realizar uma avaliação nutricional, pois o paciente que está em UTI, ele pode, né, ter disfunção em relação à sua composição corporal, a presença de edemas, o que pode mascarar uma avaliação física desse paciente. Então, a gente sabe que o IMC não é um dado para a gente que vai corresponder ou trazer um resultado que possa, né, nos dar, de fato, um parâmetro nutricional para esse indivíduo, porque o paciente inflamado, ele tem a tendência, né, então, a reter muitos líquidos, o paciente está recebendo grandes volumes, então é importante fazer essa consideração. O que nós vamos considerar? Por ele ser crítico, ele já é um risco nutricional. Esse paciente, para a gente, já liga um alerta. E aí, avaliando a condição clínica, avaliando a presença de doenças, a mesma coisa. Então, vamos levar muito em consideração o seu estado e a sua criticidade. Neste caso, fizemos também uma avaliação física através da avaliação visual, né, e que nos foi ali avaliado, então, a presença de edema. A avaliação bioquímica, também muito importante no ambiente de UTI, pois essa avaliação bioquímica, ela pode trazer algumas questões importantes. Existem exames que na UTI também não vão trazer um dado muito significativo, pois o paciente inflamado pode ter disfunção, então, por conta do processo inflamatório, a gente sabe que alguns parâmetros vão estar alterados e já se espera que eles estejam, mas para a gente aqui foi muito importante porque a gente consegue medir alguns parâmetros de eletrólitos que podem ou não ser indicativos aí de uma realimentação, e nesse caso, esse paciente foi inserido no protocolo devido ao jejum, e aí os exames foram colhidos para a gente conseguir avaliar de fato esse risco de realimentar dele, né? Então, ele foi inserido no protocolo do risco de alimentação devido à doença e também pelo tempo de jejum.
Outro exame muito interessante que nós avaliamos, que é um marcador, né, de hipoperfusão tecidual, e principalmente no paciente crítico, é algo que nós devemos avaliar, porque a gente sabe que o crítico ele tem diversas disfunções, foi o lactato, e também que também chama atenção aqui, pois o ponto dele, né, a gente vai começar ali a ficar preocupada com o lactato, dependendo da referência, a partir de 16, outras referências nos dizem 18, né, miligramas por decilitro, e o desse paciente estava a 21, então, que ele nos diz ali que alguma condição está levando ali, né, a hipoperfusão tecidual, e a gente entende que sim, né, um paciente crítico, um paciente que está perfundindo de uma maneira ineficiente. Foi realizada, então, a determinação das necessidades calóricas e proteicas e hídricas desse paciente. Considerando o estado crítico, seguimos, então, a recomendação da Aspen, que nos diz que nessa primeira semana podemos trabalhar ali entre 12 e 25 calorias por quilograma de peso dia. Consideramos também, o que é muito importante, o sedativo, pois o sedativo desse paciente, o Propofol que foi utilizado, ele tem ali um fornecimento calórico porque ele é realizado numa base lipídica. Então, sempre que o paciente tiver a utilização deste sedativo, é importante que calculemos ali o volume total do sedativo ao dia, e isso vai ser avaliado, você pode calcular, mas muitas vezes você vai ter esse resultado nos controles da enfermagem, por isso a importância de se avaliar sempre o balanço hídrico desses pacientes, que é um cálculo realizado pela enfermagem de tudo que entrou de volume, seja dieta, soro, medicamentos, e tudo que saiu deste paciente. E a isso a gente pode contemplar também todas as eliminações através de urina, fezes, a gente avalia também a presença de drenos ou sondas abertas, onde esse paciente acaba regurgitando, ou até a presença de vômitos. Então, é importante avaliar sempre esse balanço hídrico para que a gente possa entender o que ele recebeu de volume, principalmente no caso desse sedativo, e calcular, né, aí dentro incluir essa avaliação dentro da nossa necessidade calórica. Isso porque esses pacientes, desculpe, eles podem sofrer, principalmente nesses primeiros dias de UTI, com overfeed. Então, nós vamos entender um pouquinho mais à frente o que é a importância, né, da gente conseguir calcular corretamente as necessidades calóricas e entrar com uma meta muito baixa nesses primeiros dias, pensando no risco que esse paciente pode sofrer, principalmente porque existem essas calorias, né, que vão ser infundidas e inseridas ali na rotina do dia desse paciente que nós precisamos avaliar. As proteínas, nós calculamos 1,5. Por quê? Porque é um paciente crítico que eu já espero que tenha uma depressão dentro do ambiente de UTI, por conta, né, de todo o processo inflamatório, da necessidade que esse paciente vai ter em combater, né, esse processo para que a gente consiga manter ele vivo. Então, o corpo, ele vai gastar mais energia e principalmente consumir as reservas. Então, a gente já vai trabalhar com uma oferta proteica um pouco mais elevada, além também de ser um paciente idoso. Então, um paciente idoso, ele estar mais perto do risco, né, de se tornar um paciente mais sarcopênico e frágil. Então, a gente trabalha com uma oferta proteica mais elevada, e aqui o cálculo da água, ele foi realizado também, porém, a gente tem que trabalhar com muita cautela, pois um paciente crítico, ele tem restrição de volume, então esse cálculo seria uma meta, porém, a gente vai trabalhar com muita cautela e de acordo com a recomendação da equipe médica. Bom, pensando no início dessa terapia nutricional enteral, qual seria o melhor momento? De acordo com as principais diretrizes, o início da nutrição enteral de forma precoce, ele é muito bem-vindo, ainda mais pensando que o intestino, ele é um órgão muito importante que vai participar de forma decisiva da progressão e da patogênese da doença crítica. A gente sabe que devido ao aumento de citocinas inflamatórias, da disfunção da barreira intestinal e também da apoptose celular, pode levar à falência de múltiplos órgãos. Então, tentar fazer uma nutrição de forma adequada, de forma precoce, pode auxiliar esse paciente e ser um fator também decisivo na sua recuperação. Então, o que as principais diretrizes recomendam é que a gente tente iniciar entre 24 e 48 horas naqueles pacientes que não conseguem se alimentar por via oral. Esse início precoce, porém, ele vai estar muito relacionado com o estado do paciente. Então, precisamos ofertar uma dieta de forma adequada, com calorias adequadas, com um valor proteico adequado. Inicialmente, a gente vai pensar em começar com um volume pequeno, para a gente não fazer um overfeed, então não realimentar esse paciente, levando
a hiperglicemia, resistência insulínica e até esteatose hepático, que pode piorar a condição clínica desses pacientes e até levar a maior tempo de internação deles, né, dentro da unidade de terapia intensiva. Porém, existem sinais de alerta para que a gente possa começar a nutrir esses pacientes. E aí, pensando em discutir um pouquinho a respeito desses sinais de alerta, o que a gente vai ter que avaliar? Então, antes de nutrir, eu posso fazer toda a minha programação, fazer todo o meu trabalho de nutricionista, que é passar, avaliar, triar, avaliar esse paciente, fazer as recomendações nutricionais, mas antes de fato, iniciar a terapia nutricional, algumas questões são de extrema importância e precisam ser discutidas, e eu, como profissional de nutricionista, eu posso até participar das reuniões multiprofissionais, eu devo participar, e é importante saber que esses são alguns critérios que a equipe médica vai levar em consideração para liberar ou não a terapia nutricional desse paciente. Bom, quais são eles? Primeiro é a instabilidade hemodinâmica. Esse paciente, de fato, está estável hemodinamicamente? O que é isso? Então, ele tem uma boa perfusão, a circulação dele, né, está boa, ele está conseguindo distribuir todo o sangue para levar o oxigênio para todos os tecidos, e isso também inclui os tecidos mais periféricos. Todos os órgãos estão recebendo, né, quantidade adequada de oxigênio para manter a sua funcionalidade. Então, isso é uma das questões que nós vamos avaliar, né? Então, dentre essas avaliações, a gente também vai levar em consideração a perfusão desse paciente. Ele apresenta hipoperfusão? Então, se ele tiver uma baixa perfusão, que é, né, a gente ter ali pouco oxigênio para nutrir aquelas células e aqueles órgãos que podem levar até esse paciente à morte, não é recomendado. E a gente vai avaliar também algumas alterações. Então, esse paciente tem hipoxemia, tem algum sangramento, tá com um volume gástrico residual muito grande, ou tem algum sinal de obstrução intestinal ou fístulas de alto débito. São sinais que nos paralisam e nos chamam a atenção, porque naquele momento eu não poderia iniciar a terapia nutricional. Isso porque, quando eu sofro um trauma, quando eu estou numa situação de criticidade, né? Então, o paciente crítico, ele está com uma disfunção de órgãos e sistemas. O que acontece? Eu não consigo fazer com que o oxigênio circule através, né, do sangue de forma correta, para que eu possa levar esse sangue não está circulando de forma correta, para que eu possa levar todo o oxigênio para os órgãos e tecidos. Com isso, o corpo, muito sabiamente, irá priorizar os órgãos nobres e aqueles outros órgãos como no caso do intestino, por exemplo, recebem um pouco menos de oxigênio, o que pode fazer com que, né, a gente infunda a dieta naquele momento e esse órgão não seja capaz ali de fazer uma completa digestão e absorção desse volume de dieta ofertado. Então, nesse momento, a gente precisa ligar um alerta, porque se eu oferto dieta ali, eu posso fazer com que essa dieta ela fique parada no trato gastrointestinal e leve a complicações piores para esse paciente. Bom, então a gente entendeu que avaliar se esse paciente está estável hemodinamicamente, ou seja, se ele é capaz de fazer uma boa perfusão sanguínea para alimentar ali os órgãos e tecidos com oxigênio necessário, é importante. Se ele estiver instável, a primeira coisa a fazer é reestabelecer a homeostase desse paciente, fazer uma ressuscitação desse paciente, né? E isso acontece através dessas medidas terapêuticas. Então, ressuscitando ele de forma volêmica, então ajustando, né, todo o volume sanguíneo ali nesse processo de ressuscitação. Muitas vezes vamos ter que utilizar vasopressores para auxiliar. Então, o que são eles? Os vasopressores são as drogas, né, que a gente conhece, que são utilizadas dentro da UTI, que vão potencializar ali os efeitos vasculares periféricos. Então, muitas drogas têm esse efeito que elas vão ali agir, né, basicamente em receptores localizados no endotélio vascular para potencializar o efeito ali daqueles vasos. E também usar agentes inotrópicos, ou seja, que são alguns medicamentos que aumentam o tônus e a contratilidade do músculo cardíaco, fazendo com que ele consiga jogar mais sangue para o corpo, estimulando aí com o auxílio das drogas essa circulação de forma mais rápida e efetiva até os tecidos, com o objetivo basicamente de levar oxigênio, levar sangue, levar vida para aqueles tecidos. Bom, então, o que as diretrizes nos dizem? Eu posso ou não nutrir se o paciente estiver usando droga vasoativa?
O que nós temos aqui, até trouxe, né, a última diretriz da Braskem, do paciente crítico, que é a recomendação que eles fazem. Então, a terapia nutricional, ela deve ser adiada em pacientes que estejam instáveis. Então, se aquele paciente foi avaliado que ele não tem condições hemodinamicamente, né, ele está hemodinamicamente instável, e essa avaliação, né, ela é feita por alguns parâmetros, dentre eles, a avaliação de exames, a avaliação de gasometria, de lactato, e também a avaliação clínica, onde vai avaliar, né, os membros desses pacientes, os membros periféricos, se esse paciente está tendo uma circulação adequada, se está com uma pressão arterial adequada. Então, são diversos parâmetros para classificar ele como um paciente hemodinamicamente estável. Então, se ele estiver instável, a gente deve suspender ou adiar o início da terapia nutricional até que ele esteja adequadamente ressuscitado e seja restabelecido a microperfusão, tecidual desse indivíduo. E aí a gente, quando for iniciar, sempre fazer com muita cautela no caso do uso ainda da droga vasoativa. Pensando nisso, né, o que são esses principais marcadores, né, associados aí às drogas, o que as drogas podem, então, fazer ali dentro do organismo desse indivíduo, né, e o que a gente marca como o que é um marco importante no momento ou não de iniciar a terapia nutricional. Então, existem alguns vasopressores, né, que são chamados aí, que são as drogas vasoativas, como nós conhecemos ali no dia a dia, e dentre eles, então, o que a gente vai avaliar? Existem as doses que são calculadas, e aí, dentro da prática clínica, a enfermagem transforma em microgramas, né, por quilograma por minuto, para que eles consigam aplicar ali na bomba de infusão. Mas alguns marcadores importantes para a gente, e esse estudo traz isso muito claramente, lactato normalizando ou caindo muito rapidamente. Então, significa ali que eu tenho alguma segurança para talvez iniciar a terapia nutricional, ou se as doses da droga, do vasopressor, está diminuindo, esse paciente está mantendo a estabilidade. Então, se você passou visita nesse paciente, né, no dia a dia, e você viu que esse paciente está conseguindo fazer uma regressão do seu marcador de lactato, está diminuindo, a gente avalia também a gasometria, os parâmetros estão melhorando, o paciente está com as doses de droga reduzindo, e ele vai ali, né, mostrando, então, alguns sinais de que talvez ali a gente consiga discutir uma possibilidade de início da nutrição integral. A gente vai avaliar também como é que está a necessidade desse paciente em relação a fluidos, em relação a sangramento ativo, se tem a necessidade, né, de a infusão de algum fluido, como cristalóides, para reduzir edema desse paciente, principalmente naqueles que estão em choque séptico. Então, são alguns sinais que, se a gente está reduzindo esses marcadores, pode ser que esse paciente esteja melhorando a sua estabilidade. O que, né, o artigo traz ali, e até como uma recomendação de diversas diretrizes, que a gente sempre tem que começar de forma trófica, essa alimentação, então com volume bem pequeno, né, então de preferência em posição gástrica, e progredir lentamente, considerando ali, né, a aceitação desse paciente. Mas existem também alguns sinais de intolerância. Então, se existe aumento do resíduo gástrico, se esse paciente está apresentando distensão abdominal, náuseas ou vômitos, ou se existe, né, um aumento inexplicável do lactato, então talvez ali a gente tenha que reduzir. E aí, muitas vezes, vem a dúvida, né? Qual é a dose adequada, né? Então, o que os estudos mostram também, né, é que quando a gente fala do paciente crítico, né? Quanto mais droga ele estiver utilizando, significa que mais instável esse paciente está, pois ele precisa desses recursos para que aquele corpo, aquele organismo se mantenha vivo. Então, não existe uma regra, não existe a pergunta de milhões, a regrinha de bolso. Tal dose de drogas vasoativas, eu devo suspender ou eu devo contraindicar a terapia nutricional. Não. O que a gente tem que avaliar é de forma individual, e essa avaliação em UTI, muitas vezes ela é feita no período da manhã e ela é feita no período da tarde novamente, porque a gente sabe que dentro de um ambiente de UTI as coisas mudam muito rapidamente, né? Cada hora é um momento, cada hora é uma hora, né? Então a gente vê o paciente ali, passou na visita, discutiu com a equipe multidisciplinar. Quando você volta à tarde para fazer uma nova avaliação, o paciente já mudou, já tem um outro perfil, então é importante que existam protocolos dentro do ambiente de UTI para que você consiga, de forma muito assertiva,
sempre avaliar individualmente e conseguir fazer a sua prescrição. O que a gente sabe hoje é que a nutrição integral ela vai aumentar a demanda de oxigênio intestinal, porque o intestino demanda de mais oxigênio para exercer o seu trabalho, e que doses mais altas ou em crescimento, então aquele paciente que começou com uma dose baixa, mas ela vem crescendo, então de drogas vasoativas, estão relacionadas a maiores complicações, principalmente a isquemia mesentérica e a necrose intestinal não oclusiva. Então, ou seja, seu paciente crítico acabou de chegar na UTI, ele está com a dose subindo, talvez aquele momento seja de avaliar com cautela, fazer toda a sua prescrição, mas aguardar o momento ideal para iniciar a terapia nutricional. E o que a gente deve, né, avaliar sempre? Então, se esse paciente está sendo ressuscitado de forma volêmica, pacientes hipotensos, então com pressão arterial média menor que 60, né, mililitros, então a gente deve aguardar o início da droga, né, droga vasoativa ou a sua ascensão, e a presença de acidose láctica. Então, isso também pode indicar aí, né, uma instabilidade hemodinâmica, principalmente o comprometimento da microperfusão tecidual. Outro fator é quando a gente iniciar, né, a dose, então, da droga estabilizou ou está caindo, então já é ali o indicativo que talvez ele esteja melhorando hemodinamicamente. Ou quando eu vou avaliar toda a condição clínica dele, a condição hemodinâmica, fazer minha avaliação física. Estamos no momento de tentar iniciar a terapia nutricional. Qual é, então, a conduta? A gente vai começar com doses pequenas, então com um volume muito baixo, de 10 a 20 ml por hora, e monitorar intolerâncias ou possíveis intolerâncias do trato gastrointestinal. A recomendação das diretrizes sempre, se o paciente não tiver nada que contraindique, como um risco de broncoaspiração ou alguma outra condição, como um paciente que seja, né, idoso ou que seja diabético, ou que tenha já uma gastroparesia instalada, a gente sempre vai preconizar a sonda em posição gástrica e uma dieta polimérica, né? Então, a gente pode iniciar com uma dieta polimérica padrão, de preferência hiperproteica, como nós vimos, né? E avaliar ali a evolução de acordo com a intolerância do trato gastrointestinal. Bom, dentro desse contexto, o que então ficou a prescrição do meu paciente? Primeiro, eu iniciei então a terapia nutricional enteral através da sonda nasoenteral em posição gástrica, sistema fechado contínuo em bomba de infusão, com uma dieta polimérica, hipercalórica, hiperproteica, sem fibras, tá? Então, a característica da minha dieta, né, em relação aos nutrientes obtidos, quando eu fui calcular a oferta calórica, a dieta escolhida tem 1,51 calorias por ml. E nós preconizamos, junto com a equipe médica, iniciar com 10 ml por hora. Então, eu calculei 10 ml por hora em 24 horas, né? Então, deram 362,4 ml ao dia, mais a caloria do sedativo, que foi contabilizada aqui também. No caso do sedativo utilizado é o Propofol. Então, o meu paciente está recebendo 515 calorias ao dia. Isso representa cerca de 29% das suas necessidades nutricionais. E eu vou com esse valor até eu avaliar daqui um dia, por exemplo, isso vai depender muito do protocolo da sua instituição, como vai ser a progressão. Essa progressão, ela deve ocorrer sempre baseado na condição clínica do paciente e na sua estabilidade hemodinâmica. A oferta proteica, ela foi calculada também, então, a oferta proteica em 24 horas e o volume de 10 ml em 24 horas. Feito isso, o que é importante, gente? Outro ponto de super atenção pensando na terapia nutricional. Quando estamos falando de um paciente crítico, porventura, esses pacientes, devido a todo o processo inflamatório, as citocinas inflamatórias, eles acabam tendo muitas disfunções renais. Então, os pacientes, mesmo que já não sejam, né, pacientes renais ali no momento da internação, podem cursar com uma insuficiência renal aguda e se tornarem dependentes da terapia renal de substituição, que pode ser contínua ou não. A contínua é aquela terapia renal que o paciente vai fazer durante 24 horas dentro da UTI. Neste caso, é sempre muito importante avaliar se o paciente está utilizando, né, um anticoagulante
que leva citrato trissódico, que é muito comum de ser utilizado durante essas terapias. Então, ele é uma fonte de energia, precisamos também levar em consideração a oferta calórica, né, que esse substrato irá nos trazer, e a quantidade de energia desse substrato vai depender de alguns fatores, né, então da concentração utilizada, e aí a gente até tem, né, na literatura, algumas referências para o cálculo, né, dessa caloria, mas é importante avaliar ali individualmente o protocolo da instituição, para que isso seja contabilizado de acordo com o volume individual de cada paciente e para que você consiga colocar ali na sua avaliação final, a fim de evitar o overfeed do paciente, que pode trazer tantas complicações aí para a sua recuperação e pode também promover mais tempo de ventilação, mais tempo de UTI e mais complicações relacionadas à condução desse caso. Bom, e aí, gente, o que a gente vai fazer, então? Quando a gente fala, né, fiz a minha prescrição, estou ali conduzindo o caso do meu paciente, acompanhando diariamente, consegui entrar com a dieta, eu preciso monitorar tolerância, monitorar esse paciente diariamente. Além da parte, né, de estabilidade hemodinâmica, da perfusão desse paciente, eu preciso também monitorar se a minha dieta está sendo infundida de forma corretamente, a tolerância e a aceitação desse paciente. Eu preciso também monitorar se existe alguma alteração gastrointestinal, como a presença de vômitos, diarreias ou distensão abdominal. Avaliar diariamente exames laboratoriais e os sinais clínicos desse paciente, como temperatura, glicemia, pressão arterial, além da avaliação física, né, que ela é de extrema importância para que a gente possa fazer também todos os dias ali à beira-leito e, em conjunto com a equipe, conduzir esse paciente da melhor forma. Bom, era essa a mensagem hoje que eu tinha para passar. Deixo aqui minha família como um sinal de obrigada a todos vocês que estiveram aqui. E quero abrir agora, né, Rê, para que a gente possa aí, de repente, discutir se existem perguntas, como é que estão o pessoal aí. A gente tem uma pergunta aqui já, Carol, da Carolina Menacho, falando no caso de uso de drogas vasoativas, a osmolaridade da dieta também pode influenciar na tolerância dessa dieta? Legal a pergunta. Olha, na prática, a gente tem que avaliar, sim, também a osmolaridade, mas não é um fator, nem na literatura existem muitos dados referente a isso, tá? Pelo menos na minha experiência, a gente sempre tenta avaliar no crítico dietas mais isoosmolares, por si só. Por quê? Porque as dietas mais osmolares, elas podem trazer mais complicações para esse paciente. Então, só se tratando de um crítico, a gente já vai pensar nisso, devido, né, à atração que esses micronutrientes vão ter, principalmente dentro do trato gastrointestinal, em atrair água. Então, já é uma preocupação na UTI a osmolaridade relacionada a essa atração de água, que pode trazer complicações gastrointestinais, dentre outras, porque o volume desse paciente, ele está bem desbalanceado, né? Então, ela é importante avaliar pensando nesse contexto geral, Rê. Isso é de extrema importância para a gente conseguir conduzir, né, a terapia de forma adequada e assertiva ali no nosso dia a dia. Ótimo, Carol. E chegou uma dúvida aqui também pelo YouTube, da Daniela Correia, sobre o uso de fibras em pacientes de UTI, o que você orienta? Legal, esse assunto, né, sempre traz bastante dúvida. Bom, o que a gente sabe, né? As fibras, elas também precisam ser usadas com bastante cautela no paciente crítico, principalmente se ele tiver nessa fase, né, um crítico mais agudo ali, né, que a gente está na fase mais aguda. Por quê? Pensando nessa característica, né, do intestino, da motilidade intestinal, da pouca perfusão, as fibras, elas podem demorar mais para fazer com que essa dieta, né, corra no trato gastrointestinal. Então, as fibras, elas sempre são bastante polêmicas e a gente usa com bastante cautela, principalmente pensando no tempo de absorção da dieta mesmo. Então, a gente, pelo menos dentro de toda a minha experiência, os nossos protocolos era não utilizar inicialmente dietas com fibras, principalmente na fase aguda, e, se necessário, a gente acabava suplementando, mas num período mais tardio. Então, quando a gente já entrava na segunda fase daquele paciente. Ótimo, Carol. Tem mais uma aqui da Daniela, depois a gente fala da Ruth, que mandou também.
Então, ainda complementando, o cálculo da quantidade de água é feito da mesma forma que o cálculo de pacientes em uso de dieta enteral fora da UTI? Muito boa a pergunta. A pergunta é ótima, sim, o cálculo é o mesmo, a diferença é que nós vamos levar em consideração todo o volume recebido, então sempre essa discussão com a equipe médica, entender os volumes que esse paciente vem recebendo, seja de soroterapia, medicamentos, tudo que ele recebe de volume, por isso que a importância de avaliar o balanço hídrico diariamente, porque não existe, né, na literatura, bom, pelo menos não conheço, mas a Rê pode até complementar, nada desenhado para a UTI, a gente usa o mesmo cálculo e avalia a prescrição desse paciente. Então, a importância de se avaliar a prescrição, a importância de se avaliar e discutir junto com a equipe médica todo o volume recebido para que você desconte isso. E também desconte ali da dieta que está sendo ofertada. No fim, na UTI, a gente acaba dando volumes de água livre bem pequenos. Eu até coloquei cautela lá, e no final, a gente vai ofertar ali mesmo água muito para limpeza de sonda, principalmente nos primeiros dias desse paciente, que a gente tem que restringir volume, né? Então, ele já está recebendo muitos volumes, então a gente segura bem para não ter problema de encharcar esse paciente, de trazer outras complicações para ele. É exatamente isso, minha experiência também, Carol. O segredo é o balanço hídrico, né? Então, você olhar o paciente o tempo todo ali na UTI, que tem esse controle, e aí você vai manipulando, e muitas vezes dá um mínimo mesmo, né? Que é só ali para limpeza da sonda, né? E é isso na prática. E aí tem aqui uma pergunta da Ruth, em pacientes com injúria renal aguda em uso de drogas vasoativas, qual que seria a melhor dieta para ofertar nessa situação? Legal, Ruth, super importante também essa pergunta, né? O ideal, Ruth, é sempre avaliar realmente a condição clínica do paciente, se ele tem alguma outra patologia associada. No último guideline da ESPEN, eles até trazem ali, né, recomendações para o paciente com insuficiência renal aguda, mas não existe restrição para esse paciente. Então, na minha opinião, né, para o seu serviço, o ideal é você padronizar uma dieta que seja adequada para o momento da UTI e para a condição clínica desse paciente. Então, se ele tiver insuficiência renal aguda, muitas vezes, ele vai entrar com terapia renal substitutiva. E aí, pensando, né, em todo o processo inflamatório, toda a doença catabólica e todas as condições, né, que esse paciente com uma semana de UTI vai perder muita massa muscular, a maioria das equipes, elas preferem, então, ofertar uma dieta talvez com um teor maior de proteína, e ele vai, né, entrar para terapia renal substitutiva, e a gente manter ali esse paciente de forma, tentar, pelo menos, manter de forma íntegra a massa muscular e a composição corporal desse paciente de maneira mais adequada. Então, não existe uma dieta específica para insuficiência renal aguda, a gente vai trabalhar com a dieta que a gente tem ali dentro do portfólio, né, e da padronização da sua instituição, mas com foco sempre na especificidade daquele paciente. Então, se ele tem alguma condição como, o paciente é diabético, o paciente tem alguma condição que determine eu fazer alguma prescrição especializada ou não. Ótimo, Carol, exatamente isso. Acho que a dúvida, talvez, da Ruth, é essa dúvida que você falou do dia a dia, né? Porque por mais que tenha lá, né, dentro das diretrizes, usar a fórmula especializada, nem sempre é a nossa realidade e a gente consegue adaptar. A gente sabe que essa fórmula especializada, ela vai ter menos eletrólitos mesmo, a densidade calórica maior, que você vai usar um volume menor, mas nem sempre você tem disponível, né? Então, acho que vai bem para essa prática do que você falou, né? E aí tem uma pergunta aqui da Poliana. O lactato, ele pode ser mascarado em pacientes em hemodiálise com lactato? Nesse caso, acompanhar os demais fatores perfusionais, como faz em sua prática? Sim, a gente deve acompanhar todos os fatores, e não exclusivamente o lactato, né? Eu citei ele aqui, mas a gente acompanha também muito a gasometria, avaliar todo o metabolismo ácido-base desse organismo, né? Então, entender como esse metabolismo está. Além disso, nós vamos também avaliar, né, os sinais clínicos desse paciente. Então, avaliar membros superiores e inferiores, as extremidades desses membros, se esse paciente está apresentando uma boa perfusão, vai fazer uma avaliação também clínica da distensão abdominal, avaliar se esse paciente ali está apresentando algum outro sinal. E a equipe médica vai se encarregar disso, obviamente. Mas para a gente é um sinal muito importante avaliar como está, avaliar os parâmetros daquele paciente mesmo ali dentro do monitor. Então, como é que está a pressão desse paciente? Como é que está a prescrição desse paciente? O que ele tem ali, né, de diferencial
para dizer ou não se ele está estável, não avaliar exclusivamente o lactato, mas você avaliar o combo desse paciente. Então, ele está com uma PA normal, está mais que 60, né? A PA média dele, ele está apresentando, né, sinais ali de que ele está com função intestinal preservada, ele está evacuando, ele está com o abdômen mais flácido, ele tem ali as extremidades, então, com uma boa perfusão, então a gente faz o procedimento, né, de apertar as extremidades e verificar se fica avermelhado ou não, se o paciente está com as extremidades roxeadas, então fazer uma avaliação visual disso também e avaliar a prescrição médica dele para entender, né, se ele está ou não estável hemodinamicamente. Ótimo, Carol. A gente tem mais uma pergunta que veio aqui pelo YouTube, da Estela. Em uso de drogas vasoativas maior que 0,8 microgramas por quilo e mais de 3 ou 4 dias, seria viável já indicar uma nutrição parenteral? Acho que essa é uma dúvida também, né, que aparece. Essa dúvida é ótima. Por quê? A gente falou aqui muito da terapia nutricional enteral. Mas o paciente instável hemodinamicamente, ele não pode receber nenhuma dieta. Então, mais do que a dose da droga, porque a gente está vendo uma dose alta de droga, né? Não se faz indicação de nenhuma terapia nutricional com pacientes instáveis. Então, não pode enteral, mas também não pode parenteral. Por quê? Porque os nutrientes estão sendo infundidos diretamente na veia, a absorção, então, aquele processo de absorção ele já foi interrompido, a gente pode levar o paciente a um overfeeding, a uma síndrome também de realimentação e até a morte. Então, pacientes instáveis não podem receber terapia nutricional, seja enteral ou parenteral, contraindica. Ótimo, Carol. Chegou mais uma dúvida aqui também do YouTube. Agora da Heloísa, como avaliar o lactato em um paciente que é hepatopata crítico? Muito bom. Acho que seu micro ficou aberto. Legal. Então, desculpa, a pergunta, então, né, foi de como avaliar o lactato no hepatopata crítico. Esse paciente também tem disfunção, né? Então, a gente já espera que ele já tenha uma disfunção em relação a todo o seu metabolismo láctico. Então, neste caso, os pontos de referência do crítico, eles acabam, pelo menos na minha prática, se mantinham o mesmo. Você vai ter que avaliar outros parâmetros, e um deles, né, tentar complementar com a gasometria, tá? Não tenho nenhum dado de ponto de corte diferente. Você já espera que ele tenha ali um metabolismo um pouco diferente, a mesma coisa do renal. Então, a gente vai levar isso em consideração e tentar buscar outros parâmetros e não ficar isolado nesse marcador. Ótimo, Carol. Acho que a gente aprendeu bastante hoje aqui, né, com as dúvidas aí do pessoal que chegou. O pessoal aqui está agradecendo, né, a aula, obrigada. Depois você vai ver aí no chat todo mundo agradecendo, Carol. Então, agradeço imensamente você por essa aula, mais uma vez maravilhosa, que agrega tanto para a prática de todo mundo, né? As dúvidas a gente viu aqui que é bem do pessoal que está no dia a dia, né, na prática. E eu quero agora falar um pouquinho para vocês como vocês falam bastante, né, em relação aí ao tema. Acho que pode passar o próximo, o Lê. Então continua falando aqui. Trouxe para vocês para falar um pouco do nosso curso, né, quem tem interesse e não tem a especialização ainda em cuidados intensivos, ou quem tem a especialização em nutrição clínica e quer trabalhar, né, com cuidados intensivos, a gente tem a nossa especialização que começa agora, né, começa agora dia 28 de setembro. Estou deixando aqui para vocês um QR Code com uma oferta super especial. Então, quem está aqui conosco até esse momento, a gente vai conceder 30% de desconto na matrícula para vocês. E eu vou falar um pouquinho do que aborda dentro desse curso, né? Depois que vocês clicarem aí ou colocarem o QR Code, entrarem em nosso site, vocês vão ver um pouco mais de detalhes, mas a gente começa falando de bases metabólicas, da parte de fisiologia geral, fisiopatologia, como que a gente deve identificar esse doente, as necessidades dele, avaliação nutricional, que a Carol abordou aqui super rapidamente, né? A gente precisa de uma disciplina sobre isso mesmo, né? Até a aula que ela falou hoje aqui envolve muitos outros materiais complementares,
como que a gente deve planejar essa terapia nutricional, aí sim a gente entra na enteral, na parenteral, depois em situações específicas, né, como que a gente deve se relacionar, então aqui falou um pouquinho, né, no hepatopata, no renal, como a gente deve fazer naquele grande queimado, né, então todas as situações clínicas aí do paciente crítico. Em pediatria, né, a gente tem uma disciplina falando também do crítico em pediatria, nutrientes específicos e a parte de gestão. Então, a gente tem um time de professores aí conosco, além da Carol, né, também o Dr. Dan e a doutora Maria de Lourdes. Então, para vocês, como eu já adiantei, que ficaram aqui conosco, aí está o valor, né, de desconto que a gente está deixando para vocês na matrícula, só que essa promoção vale só até amanhã, né, então amanhã, dia 9, às 11 da noite. Então, é importante aí para vocês aproveitarem essa oportunidade, né, porque o curso agora está com o valor cheio, né, dentro do nosso site. Basta entrar nesse link também, que a gente vai colocar no chat para vocês, né, aqui a Letícia colocou para a gente, e, como eu disse, até amanhã, né, então, se precisarem de alguma ajuda, pode nos chamar aqui no chat. Quem conseguiu acessar a página pode colocar eu aqui no chat, para a gente saber se deu tudo certo. Na dúvida também, a gente tem os nossos canais, né, dentro do site, WhatsApp, podem mandar mensagem também via direct lá no Instagram, aqui na transmissão do YouTube também. E outra coisa que a gente já viu algumas pessoas aqui que estão no nosso grupo, né, a gente abriu um grupo também no WhatsApp, para quem tem interesse em discutir conosco, trazer casos, a gente está disponibilizando materiais também aí toda semana, né? E também está o chat aí no chat, o link para vocês entrarem nesse grupo, né? E a gente tem condições exclusivas, né? Uma novidade. Então, para quem já foi nosso aluno, a gente tem um desconto especial aí que a gente chama de Ganepex, né? Que vai em todas as outras parcelas, não só na matrícula. Então, é importante entrar em contato conosco, né? E para a gente verificar essa possibilidade. Então, agradeço a todos os presentes aqui nesse período, né, tão rico em conhecimento que a gente teve. Convido a todos a acessarem sempre o nosso site para ficarem sabendo de novidades que a gente tem, né, o ganepeeducação.com.br, para conhecer desse curso e outros que a gente tem, né? Então, em nome do Ganep Educação, eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa noite e aguardamos vocês no próximo final do mês, na verdade, né, e nesse curso, para quem conseguir fazer, vai ser uma alegria para a gente ter você conosco, ter todos aqui conosco, e para continuar essa nossa série, né, o Descomplicando Terapia Nutricional, que o mês que vem a gente vem com novidades, né, Carol? E a Carol aqui conosco. Isso mesmo, Rê, muito obrigada aí pela oportunidade, obrigada a todos pela presença e por ficarem conosco aí até esse finalzinho de noite. Até o próximo mês. Boa noite, pessoal.